Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 74º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Levítico, capítulo 26 e capítulo 27, livro de Salmos, capítulo 60, e o livro de Hebreus, capítulo 11, dos versículos 1 a 21. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através do auxílio do Espírito Santo, ouvir os nossos devocionais, orar. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, incentivar aos irmãos e irmãs próximo de nós, na nossa comunidade, nossos familiares a lerem a Bíblia, estudar, orar. Satanás não está para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, sobretudo esta que está sendo semeada no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você, para a sua vida e a sua família. Lhe encorajo a repetir estas palavras. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração, nos revela a verdade. O mundo está buscando validações por opiniões e nós estamos buscando a compreensão da sua palavra no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Bênçãos decorrentes da obediência. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Castigos decorrentes da desobediência.
Mas se não me ouvirem e não cumprirem todos estes mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto: trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isto vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno, e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isto não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também com furor serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos, derrubarei os altares onde queimam incenso e amontoarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei as cidades de vocês a deserto, destruirei os santuários onde vocês adoram e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação, a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos inimigos de vocês, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos.
Mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los é invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. Votos particulares e a avaliação deles. O Senhor disse ainda a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objeto da avaliação for um homem da idade de 20 anos até a de 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas e a da mulher será de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata e a avaliação pela mulher será de 36 gramas de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas. Se mulher, 120 gramas. Mas, se for pobre e não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote para que este faça a avaliação. O sacerdote a avaliará segundo o que permitem as posses de quem fez o voto. Se o que foi prometido for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo o que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom por um ruim, ou um ruim por um bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a 5ª parte ao que foi avaliado. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à avaliação feita, e a casa ficará com a pessoa. Voto de um campo e o resgate dele. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, a avaliação será pelo valor integral.
Mas, se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano do jubileu, de modo que o preço será menor. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu. E no mesmo dia pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal impuro, poderá ser resgatado segundo a avaliação, com um acréscimo de uma quinta parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido segundo a avaliação. Não há resgate para certas coisas consagradas. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado, terá de ser morto. A respeito dos dízimos. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem poderá ser trocado, mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Amém. Compreendendo o livro de Levítico, capítulo 26, exposição bíblica dos versículos 11 e 12. A presença do Senhor era a maior bênção prometida porque todas as outras dádivas de Deus dependem dessa. Que outra nação tinha o santuário do Deus vivo em seu meio e o próprio Deus caminhando com o seu povo? Conforme Romanos 9, versículos 1 a 5. Como é trágico que a desobediência de Israel tenha transformado o templo em um covil de ladrões. Conforme Jeremias 7, versículo 11, forçando o Senhor a destruí-lo e enviar seu povo para o exílio. Quando perdemos a sensibilidade à presença do Senhor e ao privilégio que é servir a Ele, então começamos a desprezar a sua palavra e a desobedecer aos seus mandamentos. E finalizando a compreensão do capítulo 26 de Levítico, exposição bíblica dos versículos 14 a 46. Deus pode punir seu povo, mas ele nunca o rejeitará ou lançará fora, conforme Romanos capítulo 11. Na verdade, uma razão para sua correção é trazer seu povo errante de volta aos seus braços de amor, onde pode acolhê-los e abençoá-lo novamente, conforme Hebreus 12, versículos 1 a 13. O povo de Deus talvez esqueça sua lei, mas o Senhor jamais se esquecerá de sua aliança. Ele também se lembra da terra, pois pertence a ele, conforme Levítico 25, versículo 23.
Quando desobedecemos ao Senhor, o inimigo nos acusa e tenta nos fazer acreditar que não há mais esperança porque Deus está contra nós. Conforme 2 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 11. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. O rei Salomão destacou a promessa de perdão quando dedicou o templo. 1 de Reis, capítulo 8, versículos 31 a 53. E foi essa promessa que Jonas professou ao arrepender-se de seu pecado. Jonas 2, versículo 7. A promessa de perdão em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nunca deve ser usada como desculpa para o pecado, mas é certamente um maravilhoso encorajamento para o povo de Deus quando este peca. A fidelidade de Deus à sua palavra e à sua aliança é uma grande garantia para o cristão de que o Senhor o perdoa, a fim de que aprenda a temê-lo, conforme Salmos 130, versículo 4. Já que a palavra e o caráter de Deus nunca mudam, temos todo o encorajamento para nos achegarmos a Ele e termos um novo começo. Compreendendo o livro de Levítico, capítulo 27, parece estranho que esse livro deva terminar com um capítulo sobre votos e não com uma manifestação especial da glória de Deus e da sua santidade. Acontece que nossa promessa a Deus devem ser tão invioláveis como sua aliança conosco. Não seja precipitado com lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco, conforme Eclesiastes 5, versículo 2. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Conforme Provérbios 20, versículo 25. O princípio por trás das regras nesse capítulo é o de substituir o dinheiro por algo consagrado especialmente a Deus, uma pessoa, um animal ou um pedaço de terra, e dar o dinheiro aos sacerdotes para a manutenção do santuário. Esses votos eram totalmente voluntários e constituíam expressões de gratidão do adorador a Deus por suas bênçãos. Exposição bíblica dos versículos 28 e 29. Coisas especialmente separadas, dedicadas ao Senhor, eram aquelas que ele havia reservado para si, como os despojos de guerra em Jericó. Josué 6, versículos 17 a 19 e capítulo 7, versículos 11 a 15. Tanto objetos como pessoas se encaixam nessa ordem. Isso significa que Deus coloca as coisas pertencentes a ele sob um crivo. O rei Saul tentou oferecer a Deus algo dos despojos dos amalequitas e de toda a sua riqueza. A atitude que já havia sido reprovada pelo Senhor, conforme 1 de Samuel, capítulo 15. E finalizando a leitura no livro de Levítico, capítulo 27, compreendendo o versículo 34. A lição mais importante deste capítulo é de que Deus espera que mantenhamos nossos compromissos firmados em sua presença e sejamos honestos em todas as nossas relações com Ele. Não devemos tentar achar um modo mais fácil de cumprir votos ou de escapar das responsabilidades. É bom ofertar dinheiro ao Senhor, mas essa nem sempre é a maneira mais aceitável de expressar nossa devoção a Ele, pois o dinheiro pode ser visto como um substituto para o serviço que deveríamos prestar ao Senhor. Precisamos lembrar que Jesus Cristo pagou com a própria vida o preço do resgate de pecadores sem valor algum. Ele nos redimiu não com prata ou ouro, mas com o seu precioso sangue, conforme 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. Qualquer sacrifício que fazemos a Ele não é nada comparado com o sacrifício que Ele fez por nós. Leitura no livro de Salmos, capítulo 60. Oração em tempos de guerra. Ao mestre de canto, segundo a melodia, o lírio do testemunho.
e no de Davi para ensinar, quando lutou contra os sírios na Mesopotâmia e de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado, mas agora restabelece-nos. Abalaste a terra e a fendeste. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber um vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 60, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Os pronomes no plural indicam que Davi estava falando com o Senhor em nome dos israelitas que se sentiam abandonados por Deus. A vitória inicial de Edom atingiu Israel como águas rompendo uma barragem, conforme versículo 1 em 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 20. Ou um terremoto sacudindo toda a terra. Salmo 60, versículo 2. As pessoas agiam como se estivessem embriagadas com vinho, cambaleando, atordoadas de um lado para o outro, conforme versículo 3, capítulo 75, versículo 8, conforme Isaías 51, versículos 17 e 22. Compreendendo o versículo 4, no entanto, sendo um homem de fé, Davi não desistiu, mas reuniu o povo em torno da bandeira do Senhor, conforme versículos 4 e capítulo 20, versículo 5. O Deus de Israel é Javé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Davi sabia que Israel era o povo de Deus, seu amado povo. Davi significa amado, que o temia e que Deus havia feito aliança com seu povo para dar-lhe êxito contra seus inimigos. Conforme 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 9 a 11. No coração de Davi, fé era superar o medo. Exposição bíblica dos versículos 6 a 8. A Bíblia não nos explica como Davi recebeu esta mensagem de Deus, mas ele rapidamente acreditou nela e transmitiu-a ao povo. A mensagem descreve o Senhor como um guerreiro que derrotou as nações em Canaã e dividiu a terra entre seu povo, conforme versículos 6 e 7. Compreendendo o versículo 8, aos olhos de Deus, Moabe não passava de uma pia usada para lavar pés sujos, e Edom era um servo que limpava sandálias imundas. Davi tinha relação com os moabitas, conforme Rute 4, versículos 13 a 22. Quanto aos eternos inimigos de Israel, os filisteus, sobre eles Deus daria seu brado de vitória. O rei Davi reivindicou essas promessas pela fé. Ele enviou parte do exército liderado por Joabe e Abissai para o sul, a fim de lutar contra Moabe, e mais tarde juntou-se a eles para uma grande vitória. Lutar em duas frentes não é fácil, mas Deus os fez triunfar. E finalizando a compreensão no livro de Salmos, capítulo 60, exposição bíblica dos versículos 9 a 12. Davi
Orou fervorosamente para que Deus honrasse a sua palavra e desse ao seu amado povo a vitória sobre os inimigos. E o Senhor respondeu. Davi deixou claro que não estava relembrando a derrota, conforme versículos 9 a 10. Ele era o tipo de líder que olhava para o futuro e confiava no Senhor. Não interpretava contratempos como sinal de derrota total. Davi estava tornando seu nome conhecido através de suas muitas vitórias. Por isso, talvez precisasse que essa derrota os humilhasse e levasse para mais perto do Senhor. Davi não confiava em si mesmo, ou em seus oficiais capazes, ou em seus soldados valentes. Conforme versículo 11, ele confiava totalmente no Senhor e o Senhor honrava sua fé. O inimigo seria completamente derrotado, pisoteado na lama, e Israel triunfaria. Leitura no livro de Hebreus, capítulo 11, dos versículos 1 a 21. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Exemplos de fé. Os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Os patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú.
a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Amém. Compreendendo o livro de Hebreus, capítulo 11, dos versículos 1 a 21. Os homens e mulheres cujos nomes figuram em Hebreus 11 tiveram uma visão elevada. O Espírito Santo diz que o segredo do viver é a fé. Todavia, não é tanto sua fé como sua dependência da fidelidade de Deus. O segredo da vida cristã está em simplesmente permitir que Cristo venha ao encontro das nossas necessidades. Alguns dizem, não tenho fé, não posso crer. Entretanto, constantemente temos fé em nosso semelhante. Se quisermos viver para sempre na galeria da fé, precisamos fazer duas coisas. Primeiro, como qualquer pessoa que participa de uma corrida, desembaraçar-nos de todo o peso. Entregar tudo a Cristo. Segundo, precisamos crer realmente que Jesus é digno de confiança. Quando fazemos isso, teremos abandonado o pecado que tenazmente nos assedia, porque é esse pecado da incredulidade. Vencemos esse pecado olhando para Jesus. Exposição bíblica dos versículos 4 a 40. O escritor deixou claro que a fé é muito prática, conforme versículo 3, a despeito do que dizem os incrédulos. Ela permite que entendamos o que Deus faz. Ela nos permite ver o que os outros não podem ver, conforme os versículos 7, 13 e 27. Consequentemente, a fé permite que façamos o que os outros não podem fazer. As pessoas riam desses grandes homens e mulheres quando eles saíam para proclamar a sua fé, mas Deus estava com eles e os capacitou para que chegassem à sua glória. Exposição bíblica dos versículos 17 a 19. Abraão obedeceu a Deus pela fé, quando não entendeu como o Senhor estava trabalhando. Porque Deus queria que Abraão sacrificasse o seu filho quando foi o Senhor que lhe tinha dado o milagre desse filho. E é preciso levar em conta que todas as promessas de uma futura nação estavam ligadas a Isaac. Os testes de fé ficam mais difíceis enquanto andamos com Deus, mas as recompensas tornam-se mais maravilhosas. E eu encerro a leitura da Bíblia e também no livro de Hebreus, capítulo 11, dos versículos 1 a 21. Exposição bíblica dos versículos 19 a 21. Temos de admirar a fé dos patriarcas. Eles não tinham a Bíblia completa, mas a sua fé era sólida e passaram as promessas de Deus de geração em geração. A despeito de suas falhas e provações, esses homens creram no Senhor e Ele deu testemunho da fé deles. E quanto mais nós devemos ter fé. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.